eu realmente entendi o poder da minha mente subconsciente e o impacto dela na criação da minha vida em algumas sessões de terapia em que eu estava tratando um medo quase que paralisante que eu descobri que trazia comigo gravado na minha mente subconsciente muito antes de eu ter nascido, desde o útero da minha mãe. E então eu percebi que além dessas memórias que nós já trazemos gravadas quando nascemos, nós também vamos gravando memórias, crenças e uma série de hábitos nessa mente subconsciente que conduzem a nossa vida. E eu entendi que todas essas memórias, crenças e hábitos gravados na minha mente até os 35, 40 anos de idade se tornaram um programa automático sob o qual eu vivia até então. E aí eu percebi que essas memórias, crenças e hábitos que já estavam gravados, eu poderia desgravar e começar a gravar novas crenças, novos hábitos, novas memórias, de acordo com o que eu desejasse de fato para minha vida. E foi então que eu mergulhei nesse aprendizado e desde então eu busco mais e mais conhecimento e informação sobre esse tema, para que eu tenha mais recursos e mais ferramentas para conseguir fazer essa transformação na minha mente. E eu venho fazendo isso há aproximadamente 10 anos. São vários aprendizados com cientistas, professores, autores de livros, documentários, conversas com pessoas que gostam de falar sobre esse assunto, filósofos, e eu assisto tudo que eu posso sobre isso, eu leio e me coloco em contato com esse tema diariamente desde então. E eu percebi que não tinha como esperar por experiências e situações diferentes na minha vida, por mudanças, se eu continuasse sendo a mesma pessoa que eu era, com a mesma rotina de todos os dias, encontrando com as mesmas pessoas, causando as mesmas emoções, fazendo os mesmos caminhos e fazendo as mesmas escolhas todos os dias. Esse caminho tinha me levado até onde eu estava e era um momento em que eu não estava feliz com a minha vida. Então eu comecei a pesquisar, aprender e aplicar na minha vida tudo o que eu aprendia sobre isso. Claro, no começo foi muito confuso para mim, porque tinha muita informação chegando e eu não sabia muito bem como aplicar tudo aquilo. Mas conforme eu fui mergulhando e aprendendo com os mestres no assunto, e claro, para mim sempre foi super importante o embasamento científico, estudos, pesquisas. Apesar disso se entrelaçar um pouco com a espiritualidade das pessoas, existem meios muito diferentes de afirmar certas coisas e eu gosto da afirmação quando ela tem um embasamento. Eu gosto de saber o porquê das coisas. Para mim, acreditar não é o suficiente. Eu preciso entender como as coisas funcionam dentro do meu corpo e da minha mente. E como esse formato foi muito legal, se encaixou muito bem na minha necessidade de uma pessoa comum que trabalha 8, 9 horas por dia num emprego normal e que não consegue cuidar do autoconhecimento por muitas horas durante o dia, eu consegui fazer. Indo por esse caminho e aplicando esse formato de aprendizado, eu estou aqui hoje para multiplicar para vocês como eu aprendi, como eu fiz, para trazer dicas, insights, porque quando eu realmente precisei contar com pessoas assim, que vinham para o YouTube, que vinham para o Instagram, que iam para a internet trazendo informações para tentar tornar um pouco mais simples esse aprendizado sobre a mente. Porque por mais complexa que seja a nossa mente, para começar a aplicar o poder do subconsciente na sua vida, você precisa aprender o básico sobre ela. Lembra? Eu trouxe um exemplo um outro dia sobre a eletricidade. A gente não precisa conhecer tudo sobre a eletricidade para que ela funcione na nossa casa, para que a gente acenda o interruptor e ela funcione. A gente liga e desliga o disjuntor sabendo que isso vai fazer a energia cair ou não. Da mesma forma é a nossa mente, a gente precisa saber o básico sobre como ela funciona e os efeitos dela no nosso corpo e na nossa vida, na criação da nossa realidade, para que a gente possa usar
usá-la como uma ferramenta e direcionar a nossa vida para o caminho que a gente deseja e que a gente quer. Eu disse para vocês que eu estudo sobre isso, eu pesquiso sobre isso há aproximadamente 10 anos. Então, é um trajeto, é um processo que acontece na nossa vida. E por mais que a gente comece a buscar isso pensando em ter mais prosperidade e abundância financeira, em ter mais saúde, em realizar os nossos sonhos, no final das contas, o que realmente vai causar o impacto na sua vida é a pessoa que você se torna durante esse processo, porque você muda completamente. Óbvio que você não muda a sua essência, os valores morais nos quais você acredita, que você segue e aplica no seu dia a dia. Eu estou falando de deixar de ser uma pessoa vítima das circunstâncias do ambiente externo. Você não espera as coisas acontecerem, as pessoas te irritarem ou alguém te fazer feliz. Você cria isso de dentro para fora. Você se sente abundante para que a abundância venha até você. Você se sente saudável para que a saúde permaneça na sua vida. Você se sente grato por tudo que você tem, mesmo antes disso chegar para você. E é essa pessoa que você se torna que te faz feliz. É isso que muda. E não precisamos de grandes mudanças, são pequenas mudanças. Mudanças de atitude, mudanças de escolha, de pensamento. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, as mudanças que eu aplico na minha vida são pequenas e não são difíceis para aplicar. Eu vou compartilhar alguns exemplos aqui com vocês. Às vezes, quando eu vou tomar banho, eu escolho começar por uma parte do corpo que não é comum. Como normalmente eu começo a tomar banho lavando o cabelo, às vezes eu decido que eu vou começar lavando a canela, a perna, só para mostrar para o meu corpo que é a minha mente que está comandando naquele momento, porque o corpo é a linguagem da mente subconsciente. E tudo que fica gravado nela, registrado, quanto mais a gente faz habitualmente aquela prática, mais ela fica gravada e registrada no nosso subconsciente. E quando isso acontece, a gente começa a fazer as coisas no modo automático, como por exemplo, dirigir, tomar banho e muitas outras coisas que a gente faz sem perceber, com a cabeça em outro lugar, né? Então, eu escolho fazer alguma coisa diferente justamente nesses momentos em que o hábito automático vem à tona, para que eu possa mostrar para o meu corpo que quem está comandando neste momento é a minha mente. E quanto mais eu faço isso, mais eu observo os meus pensamentos. E quanto mais eu observo os meus pensamentos e as minhas ações, mais eu consigo comandar o que eu quero que aconteça na minha vida. Então, eu quero começar a tomar banho lavando a minha perna ao invés do meu cabelo, da minha cabeça. Eu decidi fazer isso. Quando eu entro no carro e vou para o trabalho, eu decido o que eu vou fazer dentro do carro até chegar no meu destino. Eu não vou pensando e remoendo nos problemas de ontem. Eu vou criando o meu dia de hoje, afirmando que é um dia de sucesso, que as pessoas que passarem pela minha vida serão presenteadas, porque eu estarei com uma energia boa para transmitir para elas, assim como eu vou receber a energia boa dessas pessoas, que todas as pessoas que cruzarem o meu caminho vão fazer o bem para mim, que eu vou me deparar com novas oportunidades, com novas experiências, com pessoas diferentes e que tudo que eu fizer no meu dia vai ser bom para mim e para quem cruzar o meu caminho. Eu já saio de casa afirmando que eu terei sucesso e que aquele dia será extraordinário. Coloco uma música bem legal que eu escolhi para aquele dia e vou curtindo pelo caminho, vivendo o meu momento presente, prestando atenção em cada semáforo, em cada pessoa que cruza o meu caminho, sendo gentil com o carro ao lado e assim por diante. Tudo isso para trazer a minha mente para o meu momento presente e mostrar para o meu corpo que eu comando a partir daqui. E como eu sou observadora dos meus pensamentos, durante o meu dia, quando eu começo a julgar alguém, automaticamente eu me repreendo e volto para o meu momento afirmando para mim mesma. É uma questão de percepção. Essa pessoa acha que ela está certa, assim como você também acha. Então,
não julgue. Naturalmente, a minha vibração, a minha energia muda. Eu não preciso encontrar uma coisa positiva no que aquela pessoa fez para mudar a minha vibe. Eu posso pensar em alguma coisa pela qual eu sou grata na minha vida, como por exemplo, ter um trabalho, uma renda mensal, que me permite fazer coisas que só o dinheiro permite. E assim eu mudo a minha vibe e esqueço aquela situação que de repente me tirou do sério, me irritou, me fez querer julgar alguém. E com essa prática de observar os pensamentos, eu começo a perceber quais são os pensamentos que me causam mal-estar, que me fazem sentir mal, que me fazem sentir escassez, que de repente me fazem sentir necessidade, algo que eu não tenho, que me fazem sentir doente, triste, irritada, chateada. E eu começo a perceber quais são esses pensamentos e vou selecionando esses pensamentos e escolhendo a todo momento, todos os dias da minha vida, que eu não quero mais esses pensamentos para mim, que eles não seguirão comigo para o meu futuro, que é o futuro que eu estou criando, porque eu saí da postura de vítima da vida, do universo, do ambiente externo e comecei a escolher o que eu quero para o meu futuro. Eu saí do modo automático, porque o nosso cérebro é um relatório do passado. E 90% do que nós pensamos todos os dias é sobre o passado. E para não criar mais desse passado para o meu futuro, eu começo a criar novos pensamentos. Eu deixo de pensar no passado. Então, quando eu percebo que eu estou remoendo algum assunto do passado que me irritou, que me fez mal e que de repente me trouxe até aqui onde eu estou, eu mudo esse pensamento e crio um pensamento novo para substituí-lo e foco nesse pensamento novo. Mas é claro que quando você identifica alguma situação que, por exemplo, esteja relacionada a um trauma mais profundo, uma questão que você não consegue administrar sozinho, óbvio, você precisa de um profissional, precisa admitir isso, tem que começar através de você, porque é de dentro para fora e você deve buscar um profissional para te apoiar e para te ajudar, assim como eu fiz quando eu precisei. Mas a partir do momento que você tem a informação na mão, num mundo em que as informações estão na palma da nossa mão o tempo todo, é a nossa obrigação ir atrás, buscar mais informação, aprender mais a respeito. E hoje, gente, existe tudo, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o YouTube, a gente tem um monte de livro, um monte de gente falando sobre isso, que é o que eu estou fazendo aqui. E nesse processo, eu entendi que uma das minhas melhores amigas era a meditação, porque a meditação me traz para o momento presente. Num primeiro momento, quando a gente começa a meditar, é muito assim, a gente precisa desmistificar a meditação, né? Porque parece que a meditação é só para monge, mas não é. A meditação nada mais é do que você parar um pouco em silêncio e olhar para dentro. No início, o desafio é só ficar ali parado por 5, 10 minutos, observando os seus pensamentos passando como se fosse numa tela e você não foca em nenhum deles. Quando você consegue fazer 5 minutos disso, já é uma grande vitória. E não importa o tempo que você leve, cada um passa pelo seu processo, cada um leva o seu tempo. Depois de um tempo, além de ver os pensamentos passando pela tela da sua mente, você começa a identificar quais são os pensamentos mais significativos e que te trazem um mal-estar. Então você vai começar a escolher quais são aqueles pensamentos que você não quer mais levar para o seu futuro. E quando você começa a reforçar esses pensamentos durante um período na meditação, a possibilidade de, durante o seu dia, esse pensamento vir no modo automático e ficar com você é bem menor, porque como você tem pensado nesse pensamento como algo que você não quer levar para o seu futuro, você vai perceber quando ele vier e na hora você vai revertê-lo. Ou seja, você não vai ficar remoendo aquele pensamento como você fazia antes. E alguns desses pensamentos significarão mais para você. São aqueles pensamentos que pegam mais e que te trazem para esse lugar em que você não gostaria de estar.
E, gente, esse é o nosso lado sombra, é o lado que a gente não gosta de encarar, mas a gente precisa encarar para conseguir passar por esse obstáculo. Então, às vezes, você traz memórias gravadas de quando você ainda estava no útero da sua mãe, você traz memórias gravadas da sua infância, crenças que foram sendo incutidas na sua mente e você aceitou como verdade absoluta, mas que, se você refletir hoje, você vai ver que não fazem mais sentido. E lembre-se, isso não é um desrespeito com relação aos seus antepassados e às pessoas que plantaram essas crenças na sua mente subconsciente, porque naquele momento eles viviam outra realidade, em que se sentava ao redor de uma fogueira, olhava para o céu e ficava imaginando o que existia no universo. Hoje nós temos acesso às informações, nós temos a ciência super avançada e a gente consegue perceber que algumas crenças, algumas coisas que ainda nos limitam, não fazem mais sentido. E para conseguir tratar alguns assuntos mais profundos, a gente precisa mergulhar um pouco mais neles e mergulhar um pouco nessa dor e nesse incômodo que eles trazem para conseguirmos tratar e evoluirmos, passarmos por eles realmente e não escondê-los debaixo do tapete. E quando a gente de fato consegue se libertar disso, consegue tratar isso dentro de nós, porque é sempre de dentro para fora que a gente precisa tratar as situações, aí sim a gente limpa esse bloqueio que nos impede de receber esse fluxo divino do universo, de saúde, paz, abundância, sucesso, beleza e tudo que é lindo, e a gente começa então a abrir caminho para criar a vida que a gente merece e que a gente deseja de fato, para explorar todos os nossos dons, as nossas maiores potências. E aí a meditação também entra nesse lugar. Um dos cientistas que também é autor e que eu me identifico muito com o aprendizado, que é o Dr. Joe Dispenza, ele sugere uma meditação, vem em 4 partes. A primeira é para você de fato se familiarizar com o processo de olhar para dentro, de ver os pensamentos passando na tela da sua mente enquanto você fica ali quietinha, só treinando o seu corpo para ficar sentado. Depois, você começa a trazer à tona os pensamentos e as situações que estão te causando mal-estar. Você escolhe 1 ou 2 no máximo para tratar. E aí, depois de você lembrar e identificar essas situações, esses pensamentos e emoções que você não quer levar para o seu futuro, você começa a limpá-los de você, você começa a tratá-los na terceira etapa da meditação. E a última etapa é de fato a etapa de cocriação, é a mentalização, o ensaio mental do que realmente você quer para a sua vida. Então você vai escolher um objetivo, vai visualizar aquilo na tela da sua mente e vai ficar ali sentado até que você se sinta como se tivesse realizado aquilo. Então você já sente até a gratidão por ter conseguido realizar aquele sonho que você tanto deseja. Então essa meditação em 4 etapas te ensina a treinar o corpo para ficar meditando, depois identificar o que você não quer levar para o seu futuro, tratar essas questões que você não quer levar para o seu futuro e aí criar a vida que você deseja e que você merece. E estar aqui na frente dessa telinha falando com vocês era uma das coisas que eu cocriava quando eu desejava um futuro diferente para minha vida. E eu tenho um desejo imenso que, assim como eu, você também possa fazer isso na sua vida. Possa deixar para trás o seu passado que você não ama e que não te faz feliz e trazer junto contigo um futuro que você está criando. Você é o protagonista da sua própria vida. Você cria o futuro que você deseja. E criar o futuro que a gente deseja não é ficar milionário e fazer coisas inacreditáveis, apesar de também podermos, mas é ter uma vida melhor, gente, uma vida mais saudável, uma vida feliz nas pequenas coisas, em que você possa de fato acordar de manhã e sair da cama com um propósito para cumprir que te faz feliz, que te move.
Eu sou Eliane Basso, você está no canal Sua Mente Incrível. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Eu espero realmente que os meus conteúdos estejam fazendo bem para você, a ponto de você querer compartilhar com outras pessoas. Não esquece de curtir, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Até a próxima!